noite, eu sou Wagner Freitas e estamos iniciando mais um programa Frente a Frente especial de Olho no Voto. Lembrando que esse especial de entrevistas são com os representantes dos principais partidos bem colocados nas pesquisas ao governo do Estado e também à presidência da República. O Correio do Imbé quer oferecer a você a oportunidade de conhecer um pouco mais das candidaturas e também aquilo que é falado em relação aos candidatos e seus posicionamentos aí na grande mídia. Por isso, nós estamos aqui com esta série especial que está devidamente registrada junto ao cartório eleitoral de Tramandaí através do protocolo 36683. Lembramos que já estivemos aqui neste programa com o representante do PT, com o representante da candidatura de Jair Bolsonaro. Na segunda-feira tivemos aqui em defesa da candidatura do PDT e hoje estamos com o vereador convidado do município do Imbé, Rafael Luiz Kerber, do PSDB, que vai então defender as candidaturas ao governo do estado de Eduardo Leite e à nossa candidatura à presidência da República de Geraldo Alckmin. As entrevistas funcionam novamente, sempre relembrando, da seguinte forma: ele terá 2 minutos para se apresentar, depois iniciamos com a contagem do cronômetro de 30 minutos de entrevista sobre as duas candidaturas e, por fim, mais 2 minutos para se direcionar a você e pedir, então, o seu voto. Este espaço está aqui contando com a colaboração do Hotel Mares do Sul, ao qual nós estamos realizando aqui nas dependências do prédio do seu hotel em Tramandaí estas entrevistas. Então, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Wagner, agradeço ao Correio do Imbé também pela sua oportunidade de nós estar falando com essa audiência extraordinária que vocês têm aqui. E realmente, né, estamos entrando numa corrida final, agora faltam poucos dias para a eleição. Então a gente está aqui e primeiramente quero novamente agradecer a todos vocês que estão aqui. E dizer, para quem não me conhece, sou Rafael Kerber, vereador do município de Imbé, empresário, pai de 3 filhos, casado com a Mary, que é minha esposa, há 12 anos. Estamos recentemente, participo da vida pública, apenas fazem 2 anos, que antes eu nunca tinha participado de um pleito, me elegi na primeira eleição que concorri, com aquele caráter de um novo, né? Com uma visão de empreendedor, como eu possuo 3 empreendimentos no município de Imbé. E aí a gente optou por participar da vida pública também, né? Então, fico muito honrado, Wagner, por esse espaço. Então, obrigado novamente. Vamos então iniciar aqui, eu vou começar a contar o cronômetro para que a gente comece então a entrevista. Então, a partir de agora, 30 minutos. Rafael, nós sabemos que o governo do estado já teve, né, o comando do PSDB através do governo Ieda Cruz. Um governo esse que, na sua tentativa de reeleição, não obteve êxito. A pergunta que eu te faço assim, inicial é: o que o PSDB, tu acredita, com a candidatura de Leite, pode oferecer de diferente do que o governo Ieda ofereceu naqueles 4 anos? Muito bem colocada a pergunta. Dando ressalvas também do governo da Ieda, que foi o único governo que esteve com déficit zero, deixou as contas no azul por 3 anos, né? Foi no governo da Ieda, do PSDB. Então, com o Eduardo, a gente vê esse novo engate ali. O que ele vai proporcionar de novo? Vai voltar com as privatizações, que aqui estão esquecidas, né? A gente tem que dialogar sobre as privatizações das empresas estatais, que hoje ela onera muito o poder público, então a gente tem que ter essa divisão, isso no meu, claro, que nós estávamos conversando sobre o meu ponto de vista, né? Então por isso que o Eduardo Leite vai nesse caminho das privatizações no Estado, né? Rafael, uma coisa importante também, ainda sobre o governo do PSDB na época de Ieda, é que foi um governo que teve de fazer muitas concessões partidárias para governar. Tiveram sérios problemas com partidos pressionando a governadora em relação a cargos, espaços, aqueles partidos, pelaquela forma dela ser mais dura de governar, de não abrir esse espaço, tornou aí uma crise institucional no governo. Exatamente. De que forma Eduardo Leite pode resolver isso, sendo que é um partido que também tem uma dificuldade ainda de conseguir... De conseguir uma bancada, né? Exatamente. Vamos botar bem assim uma bancada para nós esclarecer na Assembleia, tanto é que nós temos só apenas 4 deputados estaduais, hoje é um partido pequeno no Estado, e a Ieda sofreu isso.
E com o Eduardo hoje, a nossa coligação, se tu vê, tá com o PP, tá com o PTB, esses aí já dá um respaldo maior para nós, para ter uma grande bancada. Mas claro que naquela época que ela não tinha esse respaldo e se elegeu, ela teve que barganhar, teve que trocar. Não adianta a gente falar para o nosso público, hoje ele procura na internet, ele vai ver que a IEDA trocou mesmo favores, deu ali benefícios para tal partido, para outro partido, para poder governar, senão ele não consegue governar. Se não tiver Assembleia do lado, não consegue governar. Então a gente tem que ser bem transparente aqui e mostrar que hoje o Eduardo tem esse diferencial por ter essa coligação, que naquela época não tinha. Que a IEDA não conseguiu fazer uma coligação coesa. E o Eduardo é um grande líder. Tu vê porque ele conseguiu mobilizar todos esses partidos, praticamente quase todos, estavam do lado do Sartori. Ele conseguiu fazer uma nova ala e esses partidos saíram do Sartori para fazer essa coligação. Dentro dessa questão, Eduardo Leite é um jovem político, né? Exatamente. Então, dentro do cenário atual em que a população ela vem muito descrente da política, tu sabe disso, tu é vereador, né? O partido do PSDB é um partido de velhas raposas. Pessoas que estão no poder nacional, principalmente, há muito tempo. A pergunta que eu te faço é, de que forma dizer para a população que ele, quando chegar ao governo, não vai ser comandado por uma linha destas pessoas? Boa colocação. Bom, o Eduardo ele tem um posicionamento firme. Isso que quando ele veio aqui, ele veio no Inbetra, Mandaí, nós conversamos várias vezes, ele tem esse posicionamento firme e ele vai até o final. Então a gente não vê as raposas velhas até saíram fora do lado dele, como deputados que têm ali muitos mandatos, até desvincularam dele, né? Eu percebi, só te interrompendo, ele quando assumiu a prefeitura de Pelotas, uma das práticas que ele teve lá foi de que para compor o governo, ele aceitou que as indicações fossem dos mais velhos, mas para pessoas mais novas. Isso. No seu secretariado. Isso, os que estavam nos governos anteriores não participaram diretamente do seu governo. Eu acredito que seja a linha que ele vai tomar? Acredito que no Estado vai ser nessa linha. Vai ser nessa linha. Ele vai participar com ideologias novas, com ideias novas, metodologias diferentes. As velhas raposas que tu vê hoje andando ao lado dele, tu não vê velhas raposas do PSDB, pelo menos no Estado. No Estado tu não vê. Elas se distanciaram dele por causa desse posicionamento que ele teve em Pelotas, ele quer fazer no Estado. Tanto é que Pelotas, para quem não conhece o Eduardo Leite, ele é como tu falaste, é um jovem, ele tem 33 anos, ele é pelotense, e ele fez uma aprovação de 87% do seu governo, e mais, ele não é a favor da reeleição. Lá ele não quis, ele podia concorrer à reeleição e não quis concorrer, entendendo, por isso ele vem com uma ideologia nova e essa ideia tem dizendo para ele que a reeleição para ele não serve. Eduardo Leite também, em entrevista, até mesmo num debate com outros candidatos, ele fez uma referência ao governador Sartori, ao qual ele disse admirar a postura do Sartori e até defender algumas das práticas do governo Sartori. A questão da recuperação fiscal, que é hoje, né, a principal bandeira da candidatura do Sartori, tem uma fala do Eduardo Leite, abre aspas, não é uma maravilha desejada pelo Estado, mas é a mais possível para resolver o estado crítico em que nos encontramos com as contas públicas que atingiram o Rio Grande do Sul. Isso não demonstra, de certa forma, de que ele vai seguir o mesmo modelo de que já existe com o governador atual? São bem parecidas as duas, tanto do Sartori quanto a do Eduardo Leite são muito parecidas, mas o Eduardo já disse bem claro que ele quer, sim, ter recuperação fiscal, que é preciso para o Estado, mas não dessa forma. Ele vai dialogar com o novo presidente, ele entende que tem que ser o novo governador que tem que fazer isso com o novo presidente. Os dois têm que estar na mesma sincronia e refazer isso aí, não deixar desta forma que está hoje. Então ele tem algumas peculiaridades que eu entendo também que não é... Ou seja, ele adotaria o mesmo regime, mas de uma forma de negociação diferente. Exatamente, a negociação tem que ser diferente, exatamente, essa é a abordagem muito bem esclarecedora. Aqui na capital nós temos um prefeito, que é o Marquesan, que foi eleito pelo PSDB e que defende as privatizações e a questão de iniciativas públicos-privadas, né? O PSDB, num possível governo estadual,
seguiria talvez a mesma linha de Marquesan ou a linha de São Paulo, que até agora foi do João Dória? Eu acredito que vai ser, nós temos que achar a forma do Eduardo, não fazer comparações de governo, né? Isso nós temos que desvincular, nós não podemos, só porque tem a mesma Nessa sigla. fala que tu diz, assim, que eu vejo que repetidamente tu defende, então tu, como teve essa oportunidade de conhecê-lo, tu acredita que ele e o PSDB são... É que hoje para concorrer, vamos deixar claro para quem está assistindo, hoje para concorrer tu precisa de um partido. Tu não pode ser independente. Eu até gostaria de ser independente, mas tu tem que escolher alguma sigla. E ele já vem com o PSDB e ele é claro, todos os partidos estão envolvidos em escândalo, todos, enfim, salvo algumas exceções, mas dentro do que tu estava falando ali, comparações de governo, acho que não vem, tem que ser um próprio caminho dele, ele tem que trilhar o caminho dele, pelo que eu conheço dele, que o Steve, ele vai fazer um governo totalmente dele, com os critérios dele, com a metodologia dele, né? Com os ideais dele. Então, eu acho assim, o Marquesan tem algumas coisas, acredito que o Eduardo vai, algumas coisas que ele entende que é positiva, ele vai copiar, do João Dória, outros não, mas, enfim, o que é bom, a gente tem que continuar no caminho. O que a gente entende que é ruim, a gente tem que refazer e criar um novo caminho. Falando agora, entrando já, tu puxou isso, tá na tua resposta, em relação à questão dos temas centrais também de discussão, que é a corrupção. Nós sabemos que agora, durante o período eleitoral, surgiram aí uma ação, né, do Ministério Público Federal que denunciou Eduardo Leite em relação a um suposto favorecimento de organizações ligadas ao PSDB de São Paulo, em relação a em torno de 2 milhões de reais aí com a empresa, né, ligada à questão de consultorias, né, para a área da saúde e a área de administração do município. A pergunta que eu te faço é, em relação a justamente o que nós falávamos, que é a pessoa e o partido, né? De que forma tu acredita que o Eduardo vai conseguir, né, fazer uma gestão ao qual ele não terá de se render a situações como essa que hoje o colocam, né, na mira do Ministério Público Federal, por ligações partidárias que são além das fronteiras gaúchas, por exemplo? Essa colocação sua desse contrato que foi feito por causa de dispensa de licitação. Certo. E é dispensa de licitação porque ela é uma consultoria, ela é única. Entendeu? Não tinha outra empresa que ia prestar esse serviço, por isso que foi feito e por isso que o Ministério Público está em cima para verificar os fatos. Que nem eu digo sempre, contra fatos não há argumento. Então, se foi provado, tem que ser penalizado. Eu não vou passar a mão por cima de ninguém. Principalmente que dentro do meu partido, eu digo, foi condenado? Deu, meu amigo. Foi, vai lá pagar. Sabe? Então, nós temos que ser transparente. Né? O Eduardo ali nesse entendimento, ele mostrou para nós, para todo o partido, mostrando que ele fez essa consultoria, deu resultado positivo lá, principalmente na educação e na saúde lá, que ele criou também um baita hospital lá, só para centro autista lá, que é uma coisa que não tinha no estado, é única, atendendo mais de 300 crianças, uma aprovação que ele teve no governo dele e elegendo a sucessora dele, né? Em primeiro turno. Em primeiro turno, uma coisa que nunca tinha acontecido lá. Então isso é muito importante, né? Então ele teve a aprovação do povo, claro, que todo mundo sabe que existem os entraves, né? Existe o processo burocrático da coisa, né? Uma licitação, então ele houve essa dispensa e então está sendo investigado. Dentro dessa linha de investigação também há agora uma denúncia atual. Né, de um jornal, que é o Jornal Esquerdista Diário, lá de Pelotas, que fala em relação à questão dos exames, né, para mulheres que teriam aí a possibilidade de ter câncer. Para quem não sabe, então, essa denúncia refere-se de que os exames estavam sendo feitos por amostragem e no universo, daqui a pouco, de 1.000, de 100, era feita uma amostragem mínima e que essa amostragem acabava deixando outras mulheres que daqui a pouco pudessem, se tivessem feito o exame mesmo. Daqui a pouco não ter criado câncer ou ter, daqui a pouco, vindo até mesmo, em alguns casos, a óbito. A pergunta que eu te faço, a gente sabe que uma gestão ela é muito ampla, mas existe um fato dentro dessa questão, que é o fato de que a Secretaria de Saúde foi notificada ainda no período da gestão do que estava acontecendo.
A pergunta que eu te faço assim, no enfrentamento deste caso com uma administração ao governo do Estado, tu acredita que daqui a pouco não faltou mais pulso do Eduardo em resolver isso naquele momento? No meu entendimento, assim, né, deste caso, esse caso foi peculiar. Quando a gente recebeu essa notícia, ele fez uma grande mobilização e foi direto a Pelotas para realmente saber os fatos, o que estava acontecendo. Foi verificar mesmo, o que está acontecendo. Porque essa empresa estava prestando serviço para a prefeitura há mais de 20 anos. Quando ele era presidente do Grêmio Estudantil, essa empresa estava prestando já serviço para Pelotas. Então, quer dizer, uma empresa que tem 20 anos de credibilidade já fazendo, né? Então, ele não tinha por que duvidar dessa empresa até então. Mas como houve essa denúncia e houve, sim, um óbito, né? Então, ele foi verificar para ver o que foi feito. Foi aberta uma CPI, ele mesmo foi no Ministério Público saber o que estava acontecendo, pediu para saber essa notificação que a Prefeitura tinha dado, a Vigilância tinha dado para essa empresa. E ele, assim mesmo, não estando, a Paula Mascarenhas foi lá, que é hoje a atual prefeita, pegou todas essas, vai fazer 1000 amostragens novas, pegou 1000, pediu, né, 1000 amostras para refazer em outro laboratório para ver se há divergências ou não. Então eu acredito que ele foi bem incisivo, sim, ele foi lá, na hora que soube realmente dessa denúncia, ele estava presente lá em Pelotas, sim, e é isso que a gente espera do governador, quando der alguma coisa aqui no estado, ele esteja presente, sim, na hora decisiva, que é isso que a gente pede. Quando a gente quer estar representando o povo quer que tomamos as posições certas. E acredito que ele tomou a posição certa, indo lá e resolver o problema. Em relação à questão das privatizações, Eduardo Leite, ele também tem uma linha muito parecida com o governo do Sertório. Ele concorda que a CE, a CRM, a Sulgás devem ser privatizadas. Ele não defende a privatização do Banrisul. Do Banrisul não, o Sartori também não defende. Tu acredita que essa linha das privatizações possa ajudar a tirar o Estado da crise? Acredito. E ele diz ele diz assim, não adianta a gente vender ou privatizar, ou vender uma estatal do Estado e botar isso aí no custeio da máquina pública. Isso não, ele não tolera isso. Que seja esse dinheiro destinado, como a IETA fez quando privatizou, destinado algum investimento, porque ele era um bem público, aí tu vai custear a máquina pública apenas, né? O custeio da máquina pública para a população entender aqui, a comunidade, folha de pagamento, insumos, né, de escritório, é isso que ele não quer fazer, ele quer pegar o dinheiro das privatizações e investir para necessidade real da nossa população, da nossa comunidade e do nosso estado. Em relação à questão dos parcelamentos de salário, tem um detalhe que ele reforça, que é o seguinte: ele sabe que as condições do Estado não são favoráveis à integralidade do pagamento na data, né, que é a constitucional, que seria até o quinto dia útil. Ele defende um novo calendário ao qual todos recebam no mesmo dia, né, daqui a pouco, 10, eu não sei qual é a forma que ele efetivamente vai adotar. Mas a pergunta que eu te faço em relação à questão do salário é a seguinte: ele teria condições, tu acredita, de, diferente do atual governo, pagar esses salários? E isso ele prometeu em campanha já, isso quem me conhece sabe que eu acredito nisso também, que ele em um ano vai começar a pagar em dia a folha, em um ano, cortando algumas coisas que tem que ser cortadas, né? Claro que houve alguns cortes que o Sartori fez, mas a gente tem que deixar que agora nós temos que cortar na raiz mesmo, né? Não tem outra forma. E ele deixou claro que, isso que tu falaste, ele vai dar tipo assim, ele vai botar dia 15 os vencimentos do Estado, para ser pago não no quinto dia útil, mas sim dia 15. E claro que daí tem aquelas contas de água, luz, esses do dia a dia dos servidores também migrariam para esse dia 15 para não pagar juros, né? Que hoje está sendo cobrado dessas pessoas juros quando o pagamento tinha que ser dia 5, está sendo dia 15, né? Ou alguns até dia 23, quase no final do mês já, né? Quase vencendo já para outro. Dentro dessa questão, como tu mesmo disse, de algumas coisas têm que ser resolvidas para se conseguir pagar dentro desse um ano. Uma das questões que ele defende é de mexer nas questões previdenciais.
Ele disse isso numa entrevista agora, recente, ao SBT, ao qual ele fala que um dos sacos sem fundos, né, é a questão de servidores da inativa. Né? Ele defende que deva haver aí uma modificação nesse sentido. Ela até fala na entrevista dele que é como se jogar dinheiro num tonel sem fundo. Né? A pergunta que eu te falo, isso diretamente implicaria em servidores da área da segurança pública, que é a Brigada Militar, que são reservistas, que é a aposentadoria da Brigada. Isso não seria, por exemplo, também uma forma de como posso dizer assim, que pelo que eu entendi, ele num possível aumento, né, ele não daria aumento para quem está na reserva, ou seja, os aposentados, ele daria aumento só para quem está na ativa. Só na ativa. Isso não seria uma forma também de não valorização da questão da classe da segurança pública? Ali engloba, sabe, não só ali tem vários servidores, mas ali também professores também. Claro, mas eu digo assim, eu usei a segurança. Vamos dizer que hoje são as duas áreas que o governo Sartori apanha, que é a questão da segurança e dos professores que... Tanto é que o Eduardo usa bastante isso. Claro que nós vamos ter que mexer, sim, e isso implica em várias medidas doloridas, mas tem que ser feita. Porque se tu pegar o jornal de há 30 anos atrás, ele publicava isso, e tanto vai dar problema, o Estado está caro, o custeio dele está muito caro. Nós temos que, sim, modificar algumas coisas, e eu acredito que, e vou defender, que tem que modificar, sim, sobre isso, e os inativos, para haver esse equilíbrio fiscal, né? Senão, sem isso, ele não consegue tomar um rumo certo para o nosso Estado. Geraldo Alckmin não é um candidato desconhecido, né? Ele já foi candidato aí, fora os governos de São Paulo, né? O governo e tudo mais. O vereador, prefeito. Ele também nacionalmente, né? Foi conhecido porque já foi candidato à presidência da República, ao qual disputou a eleição com Lula, né? E não venceu naquela oportunidade. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, foi tentado e foi conseguido pelo PSDB uma ampla coligação. A maior coligação, né, que tem. Que dá para ele o maior tempo de televisão, né, quase que o pessoal brinca que tem que ter horário comercial durante o tempo dele de televisão. De tanto tempo que tem. De tanto tempo que tem. A pergunta que eu te faço assim, a população como pode, né, acreditar que Geraldo Alckmin faria um governo diferente do que daqui a pouco o Aécio Neves faria se tivesse chegado à presidência, com todos esses partidos que estão envolvidos em escândalos de corrupção? O escândalo de corrupção hoje, e para quem nos acompanha, sabe que hoje é um dos tópicos ficha limpa. E ele é ficha limpa, o Geraldo Alckmin. Ele continua com a sua vida, ele mora no mesmo local, a vida dele é limpa, sem nenhum problema. Então, por isso que eu acho que não tem nada a ver com o Aécio, né? Por isso que eu sempre digo para você, sempre tem que ter essa separação. Mesmo sendo o mesmo partido, mas o que acontece? Essa estruturação que precisa para governar um país. Hoje, se ele fosse presidente, ele já teria uma ampla base e já conseguiria aprovar todos os projetos necessários para fazer a reforma política que precisamos, a reforma da Previdência que também precisamos. Então, ele já tinha uma base. Hoje, ele tem quase 280 deputados já com essa coligação. Se tivesse hoje, né, nos dias atuais. Então, por isso que eu acho que ele vai fazer... Ainda, se tu pegar as pesquisas de 2014, o Aécio também não vinha decolando, ele não vinha no final que deu o arranque. E aí, por isso que a gente acredita que no final o Alckmin vai decolar nas pesquisas. Mas ainda dentro dessa temática, fora os partidos aliados e o próprio PSDB, tem a questão de que ele foi, a gente falou agora há pouco, também denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, que ao qual, né, ele teria recebido caixa 2 de campanha e tudo mais. Como que num cenário que esse PSDB já tem dentro do seu partido as dificuldades que tem para dizer para a população que é um partido honesto, ele próprio sendo denunciado pelo Ministério Público, pessoal, como tu vai dizer para o eleitor que vai pedir voto, não, o Alckmin é diferente? O Alckmin, e principalmente a nossa vice, que é a Ana Amélia, que foi a senadora do nosso estado, aqui do Rio Grande do Sul, para quem não, todo mundo deve conhecer ela, né? E ela sempre disse, eu jamais ia vincular o meu nome, porque ela foi a que mais defendeu
corrupção, a Lava Jato, foi a Ana Amélia no Congresso. Então a Ana Amélia disse bem claro, se ele não fosse ficha limpa, jamais teria com ele. E todas essas denúncias que tem, da merenda, que ele tem lá, o Geraldo Alckmin, do Rodanel, todas elas foram esclarecidas já. Não deu seguimentos, mas claro, houve a denúncia, houve a investigação, mas não houve sentença porque eles viram que os fatos não tinham como dar continuidade. Falando em Ana Amélia, a Ana Amélia, que é progressista, né, a candidata a vice, não tem o apoio total nacional do seu partido. Não? Tem muitos estados, aliás, que o presidente do seu partido apoia candidaturas de outros. Tanto presidenciável como do governo, né? Tu acha, então, que, de certa forma, a escolha de Ana Amélia, até tu levanta essa questão de que ela poderia ser esse diferencial em relação à seriedade, mas só pelo simples fato de ser mulher, ela vai agregar, ou não, foi o fator que não está agregando para Geraldo Alckmin levantar nas pesquisas? O Geraldo Alckmin nós temos a convicção que a partir agora da reta final ele vai começar a crescer. E outra, a Ana Amélia, quem conhece ela sabe da índole dela. Então a gente acredita muito e por isso as mulheres estão com o Geraldo, estão caminhando com o Geraldo, e caso da Ana Amélia. Ela veio para dar esse respaldo que estava faltando. E nós acreditamos sim no Geraldo e na Ana Amélia e vamos sim conseguir governar esse país, porque, que nem eu sempre digo, uma coisa muito importante, que o Geraldo Alckmin, para quem não conhece, ele é médico e hoje o Brasil está machucado, hoje o Brasil está com feridas e nada mais do que ter um médico para curar nosso Brasil. Em entrevista ao Globo News, o Alckmin disse que o maior problema do governo Temer seria a falta de legitimidade, por não ter sido escolhido pelo voto. Mas o PSDB foi quase que integralmente para dentro do governo Temer. Agora, ninguém mais quer saber do Temer. Aliás, o Temer mesmo gravou um vídeo em resposta ao Alckmin em relação a comentários dele em programas e assim por diante. O que vale, afinal de contas, para o PSDB? O PSDB do governo Temer ou o PSDB do Alckmin? Naquele momento era crítico no nosso Brasil, era muito crítico. Tanto é que nós fizemos ali fizeram várias demandas, mais de 10 demandas. Se fosse respeitada aquelas demandas, o Brasil retornaria ao eixo. Isso o PSDB nacional fez. Então a gente viu que naquele momento o que estava com a Dilma estava complicado, não tinha mais como ela governar. Então nada mais do que a gente fazer essa coligação para nós tomar um novo rumo. Tanto é que a economia, a expectativa, e a gente vê hoje, está crescendo lentamente. É que nem pegar um navio que está parado no mar, quer arrancar, não consegue, vai devagarinho, ele vai indo. Então está crescendo. Mas não queremos vincular o nosso governo jamais ao do Temer. Por quê? Porque o Temer, como tu falou ali, não foi um governo legítimo. Esse a gente não quer. A gente quer que o povo escolha o seu representante legal. Uma das medidas que o Alckmin fala de que nós vivemos hoje o maior momento de desemprego no país. Nós tivemos mais de 13 milhões de desempregados. E uma das coisas que o Alckmin diz é da possibilidade de ele ser o presidente de acabar com o Ministério do Trabalho. Essa possibilidade não seria, nesse momento, terminar com um ministério ao qual tu pode dizer assim, o responsável é lá, uma situação de piorar o que já tá ruim? Mas eu entendo ali que ele, tirando o Ministério do Trabalho, ele está chamando responsabilidade para ele. Ele está assumindo essa responsabilidade. Então ele vai querer resolver ele mesmo, tirando o Ministério. Porque hoje, se tu vê hoje, com essas novas medidas que foram feitas trabalhistas, já caiu bastante o Ministério do Trabalho. Então eu acho que de repente criar um departamento ou alguma coisa desse gênero, mas ele quer chamar responsabilidade para ele. Eu acho muito importante isso, porque hoje o desemprego está alto, e alto, muito alto, Então a gente tem que retomar o crescimento do país. Uma das coisas que um dos partidos que estão apoiando o Alckmin, que é o Solidariedade, num primeiro momento cobrou dele para o apoio, seria um possível retorno do imposto sindical. Ele disse em entrevista ao Globo News que não aceitaria esta proposta, até porque eu acho que o PSDB é contra o imposto sindical. Como, quando ele estiver sentado na cadeira e um partido como esse e outros vão ter as suas concessões a cobrar do presidente, tu acredita que ele vai poder governar e contar com apoio para, por exemplo, as reformas necessárias que ele quer fazer? Eu nesse entendimento, por isso que é muito importante a gente hoje
o vice não pode ser decorativo, porque a gente está vendo que já houve 2 vezes que o vice assumiu a nação. Então a gente tem que ver que a nossa vice, Ana Amélia, já deixou bem claro que não vai ser decorativa. E ela é totalmente contra o imposto sindical, já deixou. E seu posicionamento, e quem conhece os gaúchos sabe que o posicionamento, quando deu a palavra, vai até o final. Então eu acredito nisso, e ela representando tanto bem o nosso estado, e agora vai representar o país inteiro. Outra coisa também, no estado de São Paulo, o governo do PSDB está há 23 anos, pelo menos, lá. Somente teve interrupção com o governo Haddad, para a prefeitura, para a prefeitura, não pela questão estadual. Mas ele enfrenta, né, o Estado, uma crescente onda de violência, tanto que teve que as forças militares, né, o Exército teve que fazer intervenção lá. Ele é um candidato que agora eu percebi nas propagandas que está tentando tomar a posição que até então era de Bolsonaro na opinião pública, de um candidato que possa restabelecer a segurança no país. A pergunta que eu te faço é a seguinte, ele não defende, até mesmo as suas propagandas atacam a questão de que não se resolve na bala, não se resolve na faca. Tu acredita que realmente ele vai conseguir migrar algum eleitor que hoje está efetivamente acreditando que somente Bolsonaro resolveria a questão da segurança no país? Hoje é um dos principais, ou se não o principal tema, que é a segurança no nosso país, tanto no nosso estado quanto na nossa cidade. Isso é primordial para nós. Então, vendo isso aí, o Geraldo Alckmin, lá em São Paulo, ele contratou 32 mil nos últimos anos, ali, 32 mil brigadianos. Então, tu imagina se ele conseguiu fazer isso dentro do Estado, imagina o que ele pode fazer para uma força nacional, para um exército. Então, é isso que a gente quer mostrar a partir de agora, desse momento, essa força que ele fez lá. Tanto é que o índice, claro que realmente está subindo, mas só que o índice ainda é muito baixo lá, a criminalidade. Para 100 mil habitantes, é 7,5 óbitos. E aí, então, a gente vê que é isso que o brasileiro quer, que é se sentir seguro. O brasileiro, nós queremos se sentir sair na rua com tranquilidade, e Geraldo isso proporcionou lá. Quando eu vou para São Paulo e vejo cada esquina, tu vê no mínimo 3 brigadianos lá. A questão do PSDB, como eu já disse, vir nessa recorrente problemas com escândalos, a administração não ter conseguido nas últimas eleições ganhar o governo. Tu acredita que essa baixa nas pesquisas para a questão de Alckmin agora não seja que o país procura uma alternativa para o monopólio PSDB-PT? As pesquisas estão mostrando isso. Como eu tinha falado, em 2014 o Aécio também estava lá embaixo. Ele conseguiu no final decolar. Então a gente está bem esperançoso, sim, que, claro, a gente entende que o Alckmin tem que crescer, né? Ele mesmo tentando tem que tirar esse vínculo, né, do PSDB, como tu falaste, mas como eu deixei bem claro, nós precisamos ter um partido para concorrer, senão ia ser independente, que seria, acho que, um espetáculo para as pessoas, porque as pessoas hoje não votam num partido, elas não votam numa ideologia, mas sim no candidato, né, na pessoa. Então é por isso que a gente vê que o Geraldo, pela conduta dele que ele tem, vai conseguir aí alavancar e vai conseguir chegar ao segundo turno. Encerramos então os 30 minutos de entrevista e agora, Rafael, para o eleitor que está aí te acompanhando, 2 minutos para que te possa pedir voto para os teus candidatos. Bom, primeiramente agradecendo novamente aqui o Correio do Imbé, e em especial a você que está nos acompanhando aí nessa live agora. Então a gente pede que vote no 45 para o Eduardo Leite no governo do estado e vote no 45 para o Geraldo Alckmin nessa próxima eleição, que eles unidos vamos fazer sim um Brasil para tomar o crescimento novamente do nosso país e do nosso estado com o Eduardo Leite. Conto com o apoio de vocês e com o voto de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. A você que está nos acompanhando, lembrando mais uma vez que as entrevistas especiais têm o apoio do Hotel Mares do Sul, ao qual nós estamos aqui fazendo as gravações, né, para levar para você esta série de entrevistas. E na segunda-feira levaremos ao ar a última entrevista dessa série, que já contou aí com o PT, com a candidatura de Jair Bolsonaro,
com o PDT, agora com o PSTB, e na segunda-feira encerramos essa série de entrevistas com o convidado, presidente do MDB de Tramandaí, Juarez Marques da Silva, que irá então fazer a defesa da candidatura de José Ivo Sartori e de Henrique Meirelles. Muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa.